Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Hoje vamos estar falando sobre um assunto que tem crescido cada vez mais no meio evangélico. E tomei por liberdade de botar o título desse vídeo: O crente fofoqueiro não herdará o reino dos céus. É de se espantar como tem crescido cada vez mais através das mídias sociais, das redes sociais, o crescimento de páginas, de canais no YouTube que professam ser cristãs, crentes, evangélicos, aonde vão falar sobre assuntos polêmicos no meio dos evangélicos, como queda de pastores, como escândalos no meio evangélico. E venho com esse vídeo trazer um esclarecimento sobre esse assunto, porque creio que isso não deve fazer parte da vida de um crente. Um crente não deve estar promovendo esse tipo de assunto, como ele também não deve estar participando, contribuindo para que cresça. Estão inscritos no canal, seguindo uma página. E Jesus em Lucas, capítulo 17, verso 1 e 2, diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Jesus aqui está ensinando que é inevitável que os escândalos sejam propagados. Os escândalos que acontecem no mundo, é inevitável eles serem propagados. Mas Jesus diz aqui: ai do homem por quem se vêem os escândalos. Ai daquele que se torna fonte de escândalo. O escândalo a qual Jesus fala está falando sobre pedra de tropeço, sobre assuntos que vêm de prejudicar os seus pequeninos, os seus filhos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são verdadeiramente seus seguidores. E a fofoca, creio eu, que é um grande veneno para a alma do crente. E cada vez mais tem crescido as redes sociais, páginas de fofoca, onde vai falar sobre assuntos de pessoas que caíram em pecado, em adultério. Porventura essas pessoas não estão sendo pedra de tropeço? Não estão sendo fonte de escândalos, falando sobre a vida alheia de pessoas que infelizmente falharam em sua caminhada cristã e estão expondo a sua vida em público? Porventura, tais pessoas verdadeiramente nasceram de novo? São crentes realmente em Jesus Cristo? Porque, em primeiro lugar, quando um cristão falha com o Senhor, a primeira pessoa que tem que lhe corrigir é Deus. Segundo, é a autoridade do seu pastor. Nós não somos pastor dessa pessoa. Nós não podemos estar aí espalhando os escândalos, o pecado, as falhas da igreja. Jesus mesmo disse que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Então isso não deve fazer parte do reino de Deus. Aquilo que traz divisão no meio do povo, aquilo que revela pecados ocultos. Geralmente só tem duas pessoas que devem revelar o pecado oculto. Primeiro é o diabo. O diabo ele revela o pecado oculto, mas para destruir a pessoa de quem ele revelou. Segundo, Deus revela o pecado oculto, mas para salvar, para sarar e para restaurar aquela pessoa. Essas pessoas estão dando lugar a Deus, propagando essas mensagens, esses vídeos, falando da vida alheia para que elas sejam restauradas? Ou estão dando lugar ao diabo, trazendo escândalos à tona para que uma vida seja destruída? Tenham por certo que Deus cobrará dessas pessoas. E para que não fique só em minhas palavras, a Bíblia vai nos dar conselhos sobre isso, sobre a questão da fofoca. Creio eu que a fofoca é um perfil de uma pessoa que ou está em pecado grave com Deus, apesar de ser crente, ou ele nunca nasceu de novo. Em Provérbios 13:3 diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais
acaba se arruinando. Vejamos como devemos ter o cuidado de falar demais. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16, diz assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para impiedade. Vejamos como a Bíblia nos dá conselhos práticos sobre o assunto. E nós podemos entender que isso não faz parte de um crente, da vida de um cristão. E a Bíblia também vai dizer, em Provérbios 16, 28, o homem perverso levanta a contenda. Quem é que levanta a contenda? Um homem perverso. Levantar contenda, levantar escândalos, promover o pecado, notícias sobre pecados, faz parte do homem perverso. Mas continua assim, o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Em Provérbios 11, 9 diz assim: o hipócrita com a boca difama o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, à luz desses versículos, nós já podemos ver que o perfil de pessoas que promovem fofocas pelas redes sociais na igreja. Não podemos promover fofoca na igreja quando vemos erros ou falhas. Em vez de criticar demais, devemos ajudar. Por isso temos matado chamados de homens de Deus, de mulheres de Deus que falharam e deveríamos estender as mãos para eles e não palavras como mísseis para os destruir. Porque esse não é um perfil de um verdadeiro cristão. Lembramos da parábola do bom samaritano que Jesus ensinou, um homem caído. E os religiosos só passavam por perto e não ajudaram. Devemos lembrar que os religiosos de nossos tempos, os fariseus de nossos tempos, estão camuflados nas redes sociais, falando da vida alheia. Estão camuflados nas igrejas, falando demais do pecado do povo, da vida do povo. E isso, meus irmãos, não deve fazer parte de um povo salvo por Cristo. E Provérbios 10, 18 diz assim: o que encobre o ódio tem lábios falsos, mas o que difama é um insensato. Meus irmãos, a fofoca é um veneno espiritual. Ela destrói a vida do homem com Cristo. Ela é um câncer no meio da igreja. Então podemos concluir com versículos bíblicos que Deus nos orienta, que Deus traça que o perfil do fofoqueiro certamente talvez nunca alcançou em Cristo seu perdão, transformação e libertação. Ou talvez seja filho de Deus, mas está em pecado. Então, meus irmãos, não vamos promover escândalos. Se você está inscrito em algum canal que promove escândalos, pecados, se afaste, como diz a Bíblia, sai do meio deles, povo meu. E se você é um promotor de escândalos, repense hoje, porque quem vai lhe julgar vai ser Deus. Pessoas estão promovendo escândalos só querendo inscritos, querendo ganhar tudo. Mas talvez já perderam o mais precioso, que é os céus. O fofoqueiro jamais herdará o reino dos céus. Só um lavado, um crente que usa seus lábios para abençoar, para profetizar coisas boas. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Que Deus traga um grande avivamento sobre o seu povo. O fofoqueiro não herda o reino dos céus.